Olá, bom dia. Oi, Maria Angélica, vi que você entrou aqui. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia. Oi, querida, tudo bem? Tudo bom, Mazola? Como é que tá? Tá me ouvindo bem ou tá meio eco? Não, eu tô te ouvindo. Pra te dar um eco? Não, não, é porque o meu quebrou o meu suporte, aí eu tô improvisando aqui nos livros, botando eles em cima. Maria Angélica, olha, primeiramente, muito obrigado por você topar fazer parte do nosso projeto Quartas Processuais. Eu vejo que volta e meia você entra aqui, prestigia a gente, então eu estava contando com isso já há um tempo te convidar. E estou muito feliz, acho que a última vez que a gente se viu, né, sem ser no modo virtual, foi naquele evento no Sul, né, daquele congresso Isso, de coletivização, isso. que foi lá que a gente participou de uma mesma banca, lembra? Lembro, claro, coordenada pelo Marco. Exatamente, pelo Marco Jobim. E aí, desde então, né, veio esse mundo louco de pandemia e pelo menos aqui uma resenha virtual a gente consegue falar um pouquinho, né, consegue conversar um pouquinho. Mas, ó, hoje, pessoal, a Maria Angélica, eu vou te apresentar ela aqui. A Maria Angélica Feijó, ela é advogada, doutoranda em processo lá pela Federal do Paraná. Ela é membro das processualistas, professora, vários artigos, enfim, trabalhos relevantes na área do processo civil. Trabalha muito com tributário, né? Tributário, né? Do dia a dia. Isso aí, isso mesmo. Vejo, eu vejo alguns artigos também que você publicou recentemente no Conjuro e tal. Sou mega fã do seu trabalho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conflito de precedente entre STJ e STF. É um tema que também é muito caro para a Maria Angélica e a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo bem informal, descontraído sobre esse tema que é super relevante e contemporâneo. Né? Eu vou te passar, Maria Angélica, para considerações iniciais, enquanto eu vou fixar aqui o tema na tela, e aí depois eu volto já começando a fazer as provocações, beleza? Beleza, combinado. Mazola, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito contente de estar aqui. Desde o nosso primeiro contato ao vivo, né, lá na banca do evento de coletivização e unidade de direito do professor Marco. O professor Marco, acho que para todos nós, ele é um professor que, além de ser um excelente estudioso, ele é uma pessoa que tem congregado muito as outras, né? Esse evento que ele promove já há alguns anos e que a pandemia agora não está nos deixando, digamos assim, a gente se rever, ele traz assim processualistas do Brasil e do mundo inteiro, né? Então isso é muito legal. E eu fiquei muito contente com o convite. Eu vi aqui que passaram outras pessoas que nós somos amigos, enfim, que nós temos um pouco mais de proximidade. Eu vi aqui que a Camila está aqui, inclusive, que também Ronaldo aqui também, ó. o Ronaldo está aqui. Não, o Ronaldo é obrigatório estar aqui, né? A ideia é se não tiver. O Diogo, que é meu aluno, estava passando por aqui também. Fico muito contente de ver os amigos por aqui prestigiando. E a ideia desse tema, até para a gente debater, Mazola, é algo não é novo, mas digamos assim, eu acho que ele tem se tornado um pouco mais recorrente agora. Então a gente sempre, desde o CPC, a gente sempre trouxe precedente, a gente sempre estudou bastante isso e discutiu, foi durante muito tempo e ainda é um tema relevante, obviamente. E agora, Não, digamos assim, desculpa. não, E pode agora o completar. STJ e o STF, eles têm, digamos assim, nos trazido novos problemas sobre isso, né? Não, eu ia falar exatamente isso, porque normalmente a primeira pergunta que eu faço, e a gente sabe que o convidado é que escolhe o tema, né, da live, eu ia falar por que você escolheu esse tema, conflito de precedentes entre STJ e STF. Isso é muito da sua vivência prática? Isso é um tema do doutorado que você está trabalhando? Por que foi a escolha? É uma boa pergunta. Não é o tema do doutorado. Eduardo Talamini, não fique preocupado, não vamos trabalhar esse tema. Isso vem, na verdade, da prática mesmo. Por quê? A gente teve, eu acho que a gente pode dizer acho que desde a pandemia, uma produtividade muito grande das cortes, principalmente do STF, que tem um estoque muito grande de temas de repercussão geral para julgar. E o que, que aconteceu? Quando o STF no passado começou a se tornar mais produtivo, ele começou a julgar temas
principalmente de direito tributário, que estavam há muito tempo parados para a decisão. E o que acontece? Dentro da minha prática de direito tributário, a gente sempre discute, digamos assim, grandes teses, né, sobre questões interpretativas, tanto da lei infraconstitucional quanto da Constituição. E a partir daí, a gente viu, do ano passado para cá, uma crescente produtividade do STF, que acabou, digamos assim, trazendo novas visões sobre a interpretação do direito tributário, e em muitas delas, mas o STJ já tinha decidido, já tinha definido a mesma matéria, é exatamente a mesma matéria. Você pode dar um exemplo para a gente, assim, de situações Claro, práticas? claro. Tem um exemplo que eu digo que ele, na minha opinião, é um dos mais paradigmáticos. Embora ele seja de direito tributário, todos os problemas dele são processuais, são ótimos para a gente trabalhar. Aqui a gente fala de contribuição previdenciária, que é aquela contribuição patronal que toda empresa paga em relação à folha de salários. Então, se tem diversas discussões no âmbito do STJ e do STF sobre o que está dentro dessa base de cálculo ou não, que seria a folha de salários. Por exemplo, o terço constitucional de férias. O terço constitucional de férias é salário ou não é? Né? Pago ou não pago contribuição previdenciária? E o que aconteceu? Se a gente olhar para o STJ e para o STF entre 2009 e 2013, ambos diziam assim, olha, eu não vou analisar essa matéria. E o STJ dizia, bem, essa é uma questão constitucional, não vou eu analisar, então não conheço dos recursos especiais. E o STF, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, 2009 e 2013, dizia, não, essa é uma questão infraconstitucional, não cabe a mim analisar isso. Então, ambas as cortes estavam se comportando, digamos assim, dentro de uma ideia de autocontenção. E aqui a gente tinha, digamos assim, uma questão bem peculiar, né? Ninguém analisava nada, não se tinha essa análise. E o que aconteceu? Lá pelos anos de 2014, 2015, o STJ, que na minha opinião é uma corte, digamos assim, que tende a resolver problemas. O STJ diz, bem, ninguém está decidindo isso daqui, tá, vou afetar, não para de chegar recurso, vamos afetar o repetitivo e vamos julgar essa matéria. Em 2014, 2015, ele afetou o repetitivo e disse, olha, terço constitucional não está na base de cálculo das contribuições, não se tributa. E todos os contribuintes contentes, que maravilha, vamos tirar isso da nossa base de cálculo. E todo mundo viveu feliz até o ano passado. Mas o ano passado, na verdade até 2018. 2018 o STF ele afetou a repercussão geral, que é a repercussão geral do tema 985. Ele disse, vou analisar o terço constitucional de férias. E daí todos os tributaristas ficaram, mas vai analisar agora? A gente já não tinha as decisões antigas dizendo que era matéria infraconstitucional? O STJ até mudou a opinião dele, julgou em 2014, 2015. E quando ele afetou, todo mundo ficou assim, vamos ficar, abrir uma luz vermelha, né? O que vai acontecer? E para surpresa de todo mundo, Mazola, quando ele julgou a repercussão geral em 2020, ele decidiu de forma diametralmente oposta ao STJ. E aí ficou várias questões. Esse caso foi paradigmático, foi o caso que, inclusive, eu e muitas outras pessoas que lidam com tributário, também além de processo, começaram a parar para pensar, gente, o que aconteceu aqui, né? Qual o problema que tá havendo? Então, esse caso, Mazola, na minha opinião, ele nos ajuda a identificar vários pontos para a gente discutir aqui hoje. Porque a gente tem um cenário que nenhuma das cortes queria decidir isso, ambas se diziam incompetentes, depois uma delas muda de opinião, a outra também, e quando elas decidem a mesma matéria, obviamente uma sob viés infraconstitucional e outra sob viés constitucional, a gente chega em conclusões diferentes. E a partir daí a gente tem também um lapso de tempo em que os contribuintes ficaram confiantes, né, depositaram confiança na decisão do STJ. Então, acho que desse exemplo a gente começa a trabalhar vários outros problemas sobre isso. Não, e eu fico pensando aqui, você vai falando, eu fico imaginando. Agora, você acha que nesse exemplo que você deu, isso chega a ser um conflito de precedentes ou seria um conflito de competência no exercício da função dessas cortes? Porque eu lembro, por exemplo, na área da propriedade industrial que eu atuo muito, né?
muitas vezes o STJ falava assim, não, essa é matéria do Supremo. Aí o Supremo falava, não, não é minha matéria não. Aí ficava num limbo, ninguém julgava. Né? Agora, com as regras lá do livre trânsito, melhorou um pouquinho lá do 1032, 1033, mas era melhor que alguém julgasse. Agora, nesse caso que você está falando, os dois julgaram e os dois julgaram em sentido contrário. Duas cortes superiores. Então, como é que você enxerga isso? Isso é uma pergunta muito boa, Mazola, porque assim, no fim do dia, o resultado é a gente ter um conflito de precedentes, né? Porque cada um está dando uma orientação diferente. E, para mim, a origem disso, digamos assim, a gente pode dizer que tem a ver, talvez, com um conflito de competência entre elas, no exercício da sua competência constitucional. Então, a gente parte do seguinte pressuposto, que é um pressuposto muito comum para todos nós processualistas, que é, bem, quando a gente olha para a competência do STF e do STJ na Constituição, ela é muito clara. O STJ vai dar a última palavra sobre a legislação infraconstitucional, e o STJ sobre a Constituição, né? O nosso oráculo da Constituição. Só que no dia a dia, me parece, Mazola, o STJ e o STF têm enfrentado, digamos assim, questões que eu acho que são inerentes do próprio direito. Cada vez o direito fica mais rico, porque a nossa realidade é mais rica. Me parece que há uma dificuldade de entender onde começam as questões infraconstitucionais e onde elas terminam, e onde é que começam as questões constitucionais. E a partir daí, me parece que dentro desse problema prático de identificação, a gente tem sim um conflito de competência entre elas. No momento em que duas cortes dizem que não são competentes para julgar, é tal e qual como a gente vê dois juízes, da mesma forma, né, decidindo, não, eu não vou julgar essa matéria, e o outro diz que não. Como seria um conflito negativo de competência, né? Quando a gente aprende lá na graduação. E da mesma forma, quando ambos decidem decidir essa matéria, a gente tem um conflito positivo, né? Ambos se dizem competentes para julgar. Agora, a gente não tem definido quem vai decidir um conflito de competência entre o STJ e o STF, né? Provavelmente alguns dirão, não, é o STF, Corte Constitucional, o STF da última palavra e tal. E aqui me parece, não que estivesse errado essa linha de raciocínio, mas talvez, Mazola, ela seja incompleta para a gente pensar, né? Porque, realmente, o STF ele é uma corte constitucional, a gente pode dizer que ele está no topo, digamos assim, da nossa... Quando a gente olha para todo o sistema de direito processual, todo o sistema judiciário, na verdade, mas eu acho que a gente não pode esquecer, dentro da própria Constituição, sobre toda a teoria de cortes, fiz meu mestrado na URGS, com o professor Daniel Mitidiero, toda a parte de cortes é muito cara a mim, dentro desse estudo, mas me parece que realmente a gente não pode esquecer da função do STJ enquanto intérprete, né, da lei. E aqui me parece que a gente pode ter na prática uma corte decidindo de forma a usurpar a sua incompetência, porque ela está definindo talvez uma questão constitucional, mas a competência dela é de definição infraconstitucional. E a partir daí a gente começa a ter, eu acho, Mazola, o seguinte cenário. Se o STJ definiu uma matéria e essa matéria era constitucional, bem, então realmente ela deveria ter agido em autocontenção. E da mesma forma vale para o STF. O STF, quando ele afetou essa... Vamos voltar, por exemplo. O STJ julgou em 2014 o repetitivo. 2014, 2015 o repetitivo. Quando o STF, lá em 2018, diz eu vou julgar essa matéria em repercussão geral, será Agora, que ele não deveria ter agido? Ele afetou, não era um RE decorrente da decisão do STJ, não, né? Não, isso é muito importante. Não era. Eles vieram de processos autônomos. Isso é o que mais deixa as coisas complexas, né? Até porque essa matéria, digamos assim, essa matéria sobre essas dificuldades de decisão do que vai para o STJ, do que vai para o STF, o próprio professor Marinoni tem o Zona de Penumbra, aquele livro que é muito interessante, muito legal. E ele parte, na minha opinião, até, Mazola, de todas as análises que ele vai fazendo, tendo isso por premissa. De que, por exemplo, questões constitucionais que vão para o STF, para a gente analisar se a interpretação é constitucional ou não,
a gente tem que primeiro olhar bem qual foi a interpretação da lei dada, qual foi a interpretação que o STJ disse que é correta. Porque aqui, se a gente for lembrar da parte da teoria do direito, em que os textos do legislador eles são ambíguos, equívocos, eles podem ter mais de um significado. E quando a gente tem problemas de decisão sobre o significado adequado para aquele dispositivo, a gente tem que justamente acessar o STJ se a gente está falando da lei, né? E me parece, e aqui é a minha interpretação, no Zona de Penumbra, o professor Marinoni, ele demonstra esses problemas do STJ e do STF para decidir, mas ele parte disso, olha, se nós estamos olhando para uma lei, há uma dificuldade de interpretação dessa lei, há vários sentidos. No momento em que o STJ diz qual que é o sentido adequado, que eu vou poder discutir se essa interpretação é constitucional ou não constitucional. Isso por quê? Porque no momento em que a gente tem problemas de interpretação dessa lei, primeiro a gente define qual que a gente vai analisar, para dizer se aquele dispositivo é inconstitucional ou constitucional. Então, parece que ele sempre parte do mesmo caso, porque o STJ deveria analisar essa interpretação para depois ir para o STF. E aqui, na realidade, a gente não vê isso. A gente vê um determinado caso sendo julgado num dia específico no STJ e aquele caso morre, ele transita em julgado. E depois outro caso vai até o STF, né, para julgamento da mesma matéria. Então, nesse exemplo, Mazola, são casos diferentes que deram resultados diferentes. Agora, quando a gente tem um RE, né, um recurso extraordinário do mesmo caso, né, me parece claro que assim, a decisão do STF vai substituir, né, a decisão do STJ. Mas, quando são em casos autônomos, como você colocou, às vezes já transitou em julgado a decisão do STJ e tem o precedente do STF. Né? Na sua opinião, esse precedente superior, ele revoga, ele supera tacitamente o outro, ou há algum espaço para discussão sobre isso? E outra coisa, eu já vou emendar com uma outra pergunta. Nesse exemplo que você deu, que o STJ julgou autônomo e ficou, sei lá, alguns anos até o STF decidir em sentido contrário, nessa decisão do Supremo, não teria que ter uma modulação para prestigiar a confiança? Boa. Não, vamos falar disso. Primeiro, em relação à superação, eu acho que essa é uma das questões mais imbricadas, mais cabeludas sobre esse tema. Por quê? Nesse caso específico, do exemplo que a gente trouxe lá do início, que guia aqui a nossa discussão, ele é um exemplo em que houve uma análise expressa na decisão do que o STJ havia decidido. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando ele analisou a matéria, ele abordou as questões de que, bem, já existe um precedente anterior formado pelo STJ, que foi um recurso repetitivo, pelo 927 ele tem feito vinculante, todo mundo estava observando isso. E ele, na minha opinião, nessa decisão, por ter levantado essa questão, ele supera expressamente o precedente do STJ. E ele faz isso, inclusive, falando o seguinte: o STJ, quando ele analisou a matéria, ele analisou, obviamente, sobre o ponto de vista infraconstitucional, porque quando a gente fala dessa matéria, a gente tem a lei da Previdência Social, mas também tem os dispositivos que falam da tributação de folha de salários na Constituição. E daí o que o Supremo diz é o seguinte: bem, quando o STJ julgou a partir da lei da Previdência Social, ele presumiu que ela era constitucional. Só que, na minha opinião, o STF, né, na nossa análise, olhando para o conceito constitucional de folha de salários, aquela previsão, ela não aquela previsão, ela deve ser interpretada de outra forma. Então, na verdade, o que o STJ diz é o seguinte: bem, ele presumiu que a legislação era constitucional e tinha um determinado sentido, e ele falou o seguinte: bem, quando eu olho para a legislação intraconstitucional, eu não posso dar um determinado significado de que deveria tributar. O STJ entende que não. Se eu olho para a lei, bem, não tem que tributar aquilo ali. E o STF, quando ele olhou a partir da perspectiva constitucional,
ele olhou e chegou a uma conclusão diferente a partir do que ele retirou da interpretação da Constituição. E aqui me parece que quando ele faz toda essa direção, toda essa análise, ele realmente superou. Agora, tem outros casos, Mazola, que essa superação ela não é expressa, ela pode ser tácita. E daí eu acho que nós, enquanto estudiosos do processo, a gente tem que ter muito cuidado com superações implícitas e como elas devem ser admitidas no nosso ordenamento, né? Por quê? Quando a gente tem um outro caso tributário muito bom, que é de fevereiro agora de 2021, é o da exclusão, que agora se tornou inclusão, do ICMS e da base de cálculo da CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Esse tem um artigo meu no Jota falando exatamente sobre essa questão de conflito de precedentes, que é o que a gente está falando aqui. Nesse caso, o STF analisou a mesma coisa, uma outra matéria que o STJ havia decidido em 2009, e quando o STF decidiu agora, na decisão que foi em plenário virtual, infelizmente, Mazola, ele não, o voto do relator, que foi o voto vencedor, não abordou o fato de que já existe e nem outros precedentes do próprio Supremo. E o que aconteceu? Na minha opinião, aquela decisão acabou revogando o precedente do STJ, que é o do tema 994 do STJ, e aqui a gente está falando do tema 1048, se eu não me engano, do STF. Como ele não abordou aquilo ali, a gente não pode falar numa superação expressa, é uma superação implícita. Só que toda superação implícita, ela gera uma insegurança dentro do nosso sistema. Uma insegurança que, na minha opinião, começa dentro do próprio Poder Judiciário. No momento em que as cortes inferiores, né, os tribunais regionais federais, aqui no caso, os juízes e juízas de primeira instância, eles ficam com dois precedentes, né, igualmente reconhecidos no 927 como vinculantes, para entender bem, qual será que eu aplico? Será que eu aplico o último, né, porque é o mais recente? Será que eu tenho que aplicar o do STF, porque, enfim, é o STF, é constitucional, é ele que vai dar a última palavra? E há quem discorde disso? Ou eu vou ter que observar esse precedente porque... ou, na verdade, eu teria como, por exemplo, olhar bem para o precedente do STJ, olhar bem para o precedente do STF. Será que tem questões divergentes? Será que um se aplica num caso, outro se aplica no outro? E daí a gente começa a tentar analisar distinções para saber, não, talvez um regula um caso, outro regula o outro. E a gente tem, dentro da superação implícita, isso é algo até que na nova geração, o Ravi tem Ravi, trabalhado no livro, nosso na amigo, dissertação dele. adoro ele, ele é um grande irmão. Amigão, gente boníssima, um grande estudioso, brinco com ele que ele está do outro lado da força, né? Ele é procurador. Exatamente. Então, quando a gente fala de tributário, eu brinco que ele advoga para o outro lado, literalmente. Mas ele traz aqui questões sobre superação implícita que são bem relevantes, na minha opinião, que justamente tem a ver com isso, né? Com essa insegurança. E isso toca com esse segundo ponto que tu trouxeste, que olha, minha professora Bettina Gruppenmacher, lá da Federal do Paraná, tributarista aqui nos prestigiando. A gente toca aqui, Mazola, na minha opinião, num problema muito relevante, que é justamente essa questão de quando a gente tem uma superação implícita, a gente começa a ter uma zona de insegurança. E da mesma forma, quando a gente tem a própria decisão do STF, após a decisão do STJ em sentidos diferentes, a gente tem que parar para pensar em formas de proteção da confiança em relação aos jurisdicionados, né? Ou formas, na verdade, de promover a segurança jurídica, que inclusive é um tema muito caro da Nissara, né, no doutorado dela. Estou ansiosa para que ela termine, né, para que Ela esses veio aqui também, ensinamentos... acho que 2 meses Eu atrás. lembro... Eu lembro, eu não consegui assistir ao vivo, mas essa eu assisti depois. Assisti a qualificação dela também, é um tema importantíssimo, que é segurança jurídica e processo, né? E aqui nessa parte, eu acho que quando a gente olha para precedentes, ela é muito relevante. E daí vamos parar para pensar o seguinte, quando a gente fala de segurança jurídica a nível geral, a gente pode pensar na ferramenta da modulação de efeitos. Então, toda vez que uma corte ela decide um tema ao qual já
já tenha um precedente formado antes, ela pode e deve, na verdade, modular efeitos dentro da seguinte perspectiva. Bem, todos os jurisdicionados que estavam confiando na decisão anteriormente tomada, no precedente anteriormente tomado, eles calcularam as suas atividades, digamos assim, calcularam as suas consequências jurídicas a partir das decisões que eles iam tomar, confiando na aplicação do direito de acordo com aquilo que foi decidido anteriormente. Então, no momento em que a gente muda isso, a gente precisa proteger, a gente precisa lembrar desses jurisdicionados que já, digamos assim, alinharam a vida deles de acordo com aquele posicionamento. E, na minha opinião, a modulação de efeitos, que está tanto prevista no controle de constitucionalidade concentrado, que vem lá da DI, agora a gente tem no CPC isso bem delineado também para a superação de precedentes, a gente tem motivos de interesse social e de segurança jurídica. Então, me parece que toda vez que a gente tem um precedente sendo formado, né, um novo tema aqui no Brasil, né, querendo ou não, é uma formulação de um novo tema, né, indexação de um novo tema, a gente precisa, sim, modular em relação ao passado. E, Mazola, daí tem uma pergunta até que eu quero te fazer sobre o que tu acha, porque assim, o que a gente tem visto? Às vezes o STF não modula, né? O STF, nesse caso que a gente conversou lá no início, do terço constitucional de férias, o STF não modulou. E a Procuradoria-Geral da República fez embargo de declaração falando: STF tem que modular, por favor, analise isso, né? Analise essa necessidade de modulação. Ainda está pendente de julgamento. Não, e até sobre isso tem questões assim da corte que são fantásticas. Eles começaram a julgar pelo plenário virtual os embargos de declaração sobre a modulação. Porque o julgamento originário foi no plenário virtual. E quando sabe que o tributarista ele fica ali acompanhando esse plenário virtual, mas olha, tal como se fosse, sei lá, assim, um jogo de futebol, né? Mas tu só vê os golzinhos, assim, as carinhas, né? E quando começou o julgamento, estava desfavorável para o contribuinte. E teve uma hora que virou esse julgamento, Mazola. Ficou, acho que 5-4. E daí o presidente, o ministro Fux, professor também da UERJ, disse: não, gente, essa é uma questão importante. Vou destacar aqui do plenário virtual, vamos para o julgamento por videoconferência. Nossa, todos os contribuintes, advogados, ficaram tão tristes, mas ó, com esse destaque quando a gente estava ganhando. Então, tem essas questões engraçadas também da corte nos julgamentos. Né? Falou da questão da modulação, eu lembrei agora, recentemente o Supremo julgou talvez o caso mais importante da área da propriedade industrial, que envolvia o prazo das patentes. Né? Acompanhei esse julgamento, mas ó, estava esperando o meu do tributário, que era depois desse. Para você ver, ele declarou a inconstitucionalidade lá do parágrafo único do artigo 40 da lei. E, em termos práticos, o que o tribunal fez? Patentes que já tinham aí 21, 22 anos, ou seja, além do prazo de 20, elas entraram em domínio público do dia para a noite. Não teve as patentes de medicamento, não teve modulação. Empresas que têm todo um plano de negócio para os próximos anos, da noite por dia, perderam o direito de exclusividade de explorar aquele produto, aquele medicamento. Quer dizer, o ministro Fux e o ministro Barroso falaram: gente, a gente tem que modular isso. A gente nunca fez um sinal de alerta na vida sobre a inconstitucionalidade do dispositivo. E veja, Maria Angélica, a lei tem 25 anos. Em 25 anos, ninguém questionou a inconstitucionalidade do dispositivo. Vem o Supremo, enfim, julga inconstitucional e não modula nesse ponto. Ele modulou em outras questões, mas nesse ponto dos medicamentos, aí vem o argumento de Covid, pandemia. Mas, então, assim, eu sei que o tema da modulação para você e para todos nós é muito caro, muito importante. Eu queria que você... Quais são os critérios que o Supremo, especificamente, deve analisar isso na hora de modular? Isso é uma coisa importante mesmo, Mazola. Me parece que aqui os critérios a gente pode elencar, e aqui a gente está construindo junto isso, tá? Porque, assim, se a gente olha para a legislação, vai falar, vai modular por questões de segurança jurídica e de excepcional interesse, né? Mas vamos parar para pensar o que seria observar ou o que seria a gente garantir efetivamente segurança jurídica, né? Na minha opinião, porque o excepcional interesse, ele pode ser, eu acho ele muito mais aberto do que a segurança jurídica, né? Ele pode
ser muito manipulado o significado. Vamos começar por segurança. Eu acho que aqui a base tem que ser sempre a base fática a qual está sendo levada para o Supremo. Então, por exemplo, nessas questões, esse teu julgamento foi antes, inclusive, do julgamento da tese do século, do tributário, estava todo mundo, todos os tributaristas aguardando, né, o julgamento, todo mundo olhou os da patente, né, porque precisava, demorou acho que o quê? 2 semanas o de vocês para ser julgado. 4 sessões, Foi do final ali de abril para a segunda semana de maio, né? E a gente assim, quando é que vai começar o nosso? Termina logo esse negócio aí da propriedade intelectual. E no fim julgaram 2 grandes temas juntos, né? E aqui me parece que, por exemplo, nesse caso em que as empresas já tinham, digamos assim, feito todas as suas programações de negócio considerando o prazo de patente que estava na lei, assim como os contribuintes que vão se organizando. Só um parêntese aqui, que o Ravi acabou de entrar, a gente citou ele à beça, ele deve ter recebido alguma informação no BIP eletrônico dele, ele entrou para prestigiar. Certamente foi. É verdade. Mas já foi citado, Ravi. Agora a gente já está em outro nível de citação aqui. E a gente, me parece, Mazola, que nesses casos, inclusive nessa questão da patente, em outros casos tributários, até que a gente olha, isso que tu falaste é muito importante. Não tem uma sinalização dos tribunais sobre uma possível mudança, e aqui principalmente uma sinalização das cortes, né? Então, por exemplo, quando a gente para olhar, assim, tem até aquele artigo muito famoso do professor Cabral sobre a técnica do julgamento alerta, né? Me parece que essa é uma ferramenta que pode ajudar aos jurisdicionados para se organizarem, para pensarem melhor sobre, bem, eu estou me guiando pelo direito conforme essa interpretação, que está sendo aplicada por todos os tribunais. No momento em que a gente tem um julgamento alerta, a gente começa a parar para pensar, bem, isso pode mudar. Então eu vou, digamos assim, mudar a minha conduta para pensar sobre isso. Esse cenário fático, me parece que ele é muito importante para ser analisado pelos tribunais, pelas cortes, na modulação. Então, primeiro fato, existe ou não existe algum precedente anterior? Esse precedente, ele é em sentido contrário ou não ao que está sendo decidido agora, né? Além disso tudo, quando a gente olha para além dos precedentes, talvez não tinha um precedente anterior, como talvez me parece que nos casos, e aqui tu me corrige, no caso da patente de vocês, não existia nada do STJ anterior, né? Nada. Era um caso... Estava chegando agora para o STF, no caso, né? Não, foi uma ADI direto. 25 anos depois da lei, uma ADI. Mas essa ADI já tramitava há muito tempo ou ela chegou agora? Não, tinha no máximo o quê? 1 ano, 6 meses? Sei lá. Novíssima. Era nova, Novíssima. fresca. E me parece que isso, o fato de a gente não ter, digamos assim, questionamentos, né? Ou questionamentos pontuais, isso tudo leva ao fato da corte parar para pensar, bem, o cenário era um cenário que todo mundo olhava para o direito e apontava para uma tranquilidade em relação à interpretação de tal forma, né? Então, me parece que isso é o mais importante, esses são os critérios. Como os tribunais se comportavam, primeiro, sobre esse tema, e segundo, né, partindo do ponto de vista da sociedade, olhando para o ordenamento jurídico e para a forma como o ordenamento jurídico era interpretado, né, as mensagens que o direito, justamente, né, que serve para regular todas as relações sociais, se o direito estava regulando aquela relação da forma X, e isso era aceitável pela sociedade, então isso tem que ser levado em conta para fins de modulação, né? A gente não pode ter efeitos retroativos desconsiderando isso. Então, me parece que esse é o mais importante, Mazola, para essas questões de definição de modulação de efeitos. E daí a gente para pensar o seguinte, que eu acho que se aplica no teu caso das patentes. Essa parte referente ao tempo da patente, né, que não foi modulada, pelo que eu entendi, vamos parar para pensar em que a gente tem um litígio individual discutindo isso, e que no julgamento desse caso individual, a corte, obviamente, vai aplicar a decisão do STF e vai dizer, não, a modulação foi feita sobre outros aspectos, não sobre esse, então eu vou aplicar dentro dos efeitos que o Supremo disse sobre esse dispositivo. Mas daí
eu sempre tenho a ideia de falar contribuinte, né? Eu vou falar, o jurisdicionado nesse caso vai trazer argumentos. Não, mas olha só, eu tinha uma proteção aqui, uma base de confiança, eu exerci essa confiança, eu fiz esse negócio jurídico, eu tenho que ter aqui, no meu caso, a proteção da confiança. E aqui me parece, Mazola, que a gente tem dentro da segurança jurídica uma outra dimensão, uma dimensão particular, que é a da proteção da confiança daquela pessoa física ou jurídica que confiou no direito, tal como interpretado, né, antigamente. E daí a pergunta que fica, eu acho, é a seguinte, bem, dentro da dimensão da segurança jurídica, no geral tem a modulação. Se não há modulação pelo Supremo, né? Dentro dos casos concretos, os juízes, eles podem analisar a proteção da confiança e, no caso concreto, entender, olha, será que aqui não há elementos de base de confiança? Então, nesse caso concreto, eu vou aplicar efeitos prospectivos de tal e tal forma, né? Inclusive com regras de transição, né? Sobre até a aplicação, eventualmente, daquele caso, de acordo com o que o Supremo decidiu. Eu acho que aqui é um dos grandes problemas atuais, Mazola, que a gente está lidando na prática. E só pegando esse gancho, Maria Angélica, só para finalizar esse assunto das patentes, o que me chamou muita atenção, porque, beleza, né, foi por 9-2 a declaração de constitucionalidade. E aí foram fazer a modulação. Então, obviamente, quem votou pela constitucionalidade do dispositivo queria modular da melhor maneira possível, ou seja, da maneira menos traumática possível, né? E durante a discussão da modulação, alguns ministros falaram o seguinte, não, isso é um absurdo. Já tem patente com 21, 22, 23 anos. Essa patente já não era para estar existindo mais. Sim, mas ela existe. E ela existe com base numa lei de 25 anos, que está em vigor há 25 anos. Então, me parece que existe uma falta de sensibilidade entre o que eles gostariam que fosse, né, o que a lei diz e a confiança que foi gerada. Então, se ele acha que é muito tempo, tudo bem. Mas o fato é, quase 3 décadas observando aquela norma, se planejando com base naquela pauta de conduta, né, naquele padrão de conduta, e aí agora, do dia para a noite, você perde o seu bem, às vezes o ativo mais importante da empresa. Então, não me parece que exista ainda critérios objetivos que os ministros possam, na hora de fazer a modulação, fazer testes, né, de confronto para saber, será que aqui a modulação vai causar esse impacto? E é feito assim, meio... Cada um pensa de uma maneira e chega a um resultado. É muito verdade, Mazola. Isso, assim, quando a gente olha... Se a gente for tentar traçar, por exemplo, uma teoria descritiva do que o STF está fazendo em modulação, a gente não chega num lugar comum sobre, nesse caso teve esse critério que pesou mais, nesse outro caso teve esse outro critério, para conseguir dizer, olha, o que pesa no fim do dia mais é isso. Porque em cada caso eles têm visto pontos diferentes e dado pesos diferentes a cada ponto. Então, por exemplo, tem casos tributários que a modulação ela vai até um evento futuro incerto. Tem uma discussão do diferencial de alíquota entre operações que ocorrem entre operações interestaduais que vão para consumidores finais, um dos temas que foi julgado recentemente pelo Supremo, e temas que, estavam há anos para ser julgados. Viu? Agora abriu a porteira do Supremo. Nesse caso, pelo menos você que trabalha com isso, pelo menos fatura, né? Porque tem coisa para fazer, tá movimentado, né? Não posso reclamar disso, mas não posso reclamar disso. Pro bom e pro ruim ainda, né? Porque as teses favoráveis são ótimas, as desfavoráveis a gente tem que dar uma notícia de um passivo, né? Mas nesse caso, por exemplo, o Supremo falou, precisa de lei complementar para regular. Precisa, é inconstitucional cobrar o de falso em lei complementar. Só que o que a gente vai fazer, né? Aquela velha modulação. Quem tem a ação vai ter, digamos assim, os efeitos preservados, e quem ajuizar a ação até agora vai ter uma outra perspectiva. Só que eles falaram o seguinte, para quem já tinha ação antes, os efeitos da inconstitucionalidade vão até a edição de uma lei complementar pelo legislador.
O que faz sentido dentro da parte de direito material, porque a inconstitucionalidade é não ter lei complementar regulando a matéria, mas fato é, ela depende, digamos assim, de um evento incerto e futuro. A gente não sabe quando o Congresso vai legislar sobre essa matéria, né? Então, tem diversas modulações de efeitos que são muito engraçadas. A modulação de efeitos que foi feita sobre o caso também em ADI, que discutia ADI sobre a tributação de software pelo ICMS. Se era constitucional ou não tributar software pelo ICMS. A gente vê, né, a modulação que o STJ fez, por exemplo, no caso do feriado local. Para explicar, não, você tem que fazer um mapa para explicar essa decisão. O que está valendo hoje, você tem que fazer um mapa para explicar. Exatamente. Até, não só um mapa nisso, nesse caso do software é igual, mas também no caso, outro que foi importante para nós, acho que um dos mais paradigmáticos, o do 1015, né, o tema 988 ou 998 do STJ sobre o agravo de instrumento, que tem que fazer um mapa em relação à parte da preclusão, né? Como é que fica o processo em relação à preclusão. Então, a gente tem as cortes hoje sem critérios, né? E tem muitas pessoas, né? A gente vê colegas falando, bem, às vezes a ausência de critério se dá justamente porque os casos são muito específicos, tem questões, tem peculiaridades que vão diferenciar, digamos assim, a forma de olhar para a modulação. Mas algo que me parece importante, mas olha, é que na modulação de efeitos, a gente também não tem confiança, a gente não sabe o que esperar da modulação. A modulação é um instrumento para garantir a segurança jurídica, para deixar o direito mais cognoscível, mais previsível, mas de certa forma a gente tem problemas sobre a modulação, né, também. Eu acho que falta realmente, embora seja muito difícil, né, criar uma teoria realmente sobre modulação, porque você basicamente quando os ministros discutem sobre modulação são opiniões, né? Não tem aquela mesma densidade, aquele mesmo ônus argumentativo para entender por que eu vou modular, se eu preciso ou não preciso, e se eu vou de que maneira. Então, acho que a modulação acaba sendo um poder na mão, muito grande na mão dos julgadores, sem você ter esses critérios objetivos minimamente delineados, né? E é um poder grande porque é o poder dos efeitos da decisão, né? E a gente tem hoje até livros muito importantes, muito legais, né? A gente tem a professora Tereza que fala muito sobre isso, a gente tem o professor Ela vai estar Daniel. aqui semana que vem. Eu sei, já estou fazendo propaganda, não que ela precise, obviamente, né? Quem já está assistindo essa live já fica convidado para a próxima, né? Tema importantíssimo aqui, fazendo um warm-up. E me parece, tem também o livro do professor Daniel Tidiero, que foi muito citado até nesses últimos julgamentos dele, da professora Tereza, nesses últimos julgamentos tributários. E aqui me parece, Mazola, que dentro de todo esse cenário de insegurança da modulação, fica aquela questão sobre, no caso concreto. No caso concreto, a gente não fala de modulação, a gente fala de proteção da confiança. Se o juiz, no caso concreto, atribui efeitos diferentes da decisão do STF, porque ele está protegendo a confiança naquele caso concreto, isso seria violar a decisão do STF? Isso é uma questão, acho que muito atual, que eu vejo muitos julgadores de primeiro e segundo grau se deparando com esse tipo de questionamento hoje e ficando inseguros dentro do seguinte sentido: bem, o precedente é esse, e foi aplicado esse efeito temporal a esse precedente. Eu não posso decidir de forma contrária ou de forma diferente daquilo que está ali, sobre os efeitos. E aqui, Mazola, me parece que a gente tem, dentro do processo civil, que repensar a sistemática dos efeitos das decisões, considerando modulação, proteção da confiança. Eu acho que a análise, principalmente quando o Supremo faz em ADI, a análise que o Supremo faz de modulação de efeitos em ADI, que é uma ação abstrata, ela, digamos assim, é algo muito superficial. Os julgamentos que são feitos em ADI e que não possuem modulação de efeitos ou modulação de efeitos de um determinado modo, me parece que não geram um impedimento para o juiz, no caso concreto, na ação concreta, proteger a confiança e atribuir efeitos de forma diferente.
Mas aqui talvez seja uma posição meio um pouco controversa. Não, mas é um tema interessante. Se você restringir essa modulação ou se você fizer um recorte, um juiz, se isso estaria violando o precedente, né, do STJ e do STF. Agora, para você ver, Maria Angélica, esse tema ele é tão atual e tão pouco dominado, inclusive pelos próprios ministros, que debateu-se nessa sessão que a gente estava falando das patentes, se os ministros que haviam votado contrariamente, ou seja, pela tese que perdeu, né, pela constitucionalidade do dispositivo, poderiam participar da votação da modulação. Quer dizer, eles não sabiam se os que foram contrários poderiam participar da modulação. É óbvio que são temas distintos. Então, se no Supremo se discute se ministros vencidos podem participar da votação específica da modulação, quiçá aqui em primeiro grau, né, o juiz analisando se pode, enfim, mexer no precedente do Supremo, tribunal, uma loucura. Exato. E a modulação, enfim, isso depois vai ser discutido mais profundamente, ela tem diversos pontos controversos, né? Por exemplo, o quórum da modulação, quórum para declarar inconstitucionalidade ou não. Se, por exemplo, no RE, o quórum vai ser o mesmo da ADI ou não? Ah, se declara inconstitucionalidade, tem que ter o quórum qualificado, né? Tem que ter um quórum de 2/3, ou se não, se é uma declaração de constitucionalidade, tem precedente do STF que diz que pode ser um quórum simples, por maioria simples. Então a gente começa a ter diversas regras, digamos assim, novas para a gente olhar para a modulação, e essa, inclusive, é uma que o Supremo, hoje ao menos, não tem uma segurança sobre, não tem um posicionamento sobre, tá, vota ou não vota? Daí eles ficam brigando ali na hora, né? Discutindo, não, vota, vota, vota. Então, eu dizem, não, prejudicado, ou vou com a maioria, ou vou com esse posicionamento, já que eu fui contra a tese, eu vou com o posicionamento mais restrito, que é o que a gente acaba vendo, né? E por isso que hoje, essa live que vai ter de modulação, ela é importantíssima para trabalhar todos esses pontos. E isso, digamos assim, é a cereja do bolo de resolver esse problema do conflito de precedentes ou do conflito de competência que há entre o STJ e o STF, porque no fim do dia o problema que ele causa é esse. Como é que a gente protege, né, os jurisdicionados? Como é que a gente faz esse cenário de insegurança ser bem administrado dentro do direito? E querendo ou não, me parece que nós, processualistas, a gente tem aqui vários pontos para explorar mais sobre esse tema, né? Para a gente tentar dirimir algumas questões. Porque no fim do dia, Mazola, nem coloquei essa questão antes, mas eu acho que ela é uma questão muito, muito importante aqui no caso. A gente brincou no início. Bem, será que não é um conflito de competência que a gente está tendo no STJ e no STF, né? E quem vai definir esse conflito? Eu acho que parte, pensando agora na função que a doutrina, na função que a academia tem, que a ciência do direito processual tem, eu acho que cabe um pouco a nós que estudamos processo civil parar para pensar um pouco, considerando a competência das cortes, considerando todos os trabalhos que já existem sobre isso, mas parar para pensar como é que eu interpreto em determinados casos, porque eu acho que vai mudar de acordo com o direito material, o que são questões infra e o que são questões constitucionais. Porque em direito processual civil, mas infelizmente não existe essa briga, né? Quase. Quando a gente tem um recurso extraordinário falando que é a violação, a duração razoável do processo, há uma violação contraditória. A gente hoje não imagina conseguindo fazer subir um RE que abarque essa matéria. É muito difícil. Agora, eu estou vendo aqui, o Ronaldo fez uma pergunta, eu não posso deixar de fazer, né? Então, ele botou aqui. Será que a modulação de tema tributário, Estado contribuinte, deve obedecer aos mesmos critérios de outros temas? Relação entre cidadão, indivíduo, coletividade? Importante. Aqui, Mazola, me parece que não, tá? Todas as relações com o Estado, elas não devem obedecer às mesmas regras. Ou não devem, digamos assim, seguir a mesma linha de raciocínio. Por quê? Na minha opinião, e partindo aqui da doutrina do professor Humberto Ávila, né, que foi professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, hoje é professor na USP, ele tem um livro gigantesco sobre segurança jurídica,
o professor Daniel sempre dialogou muito com ele, e ele parte da seguinte premissa que para mim faz todo sentido. Segurança jurídica é, digamos assim, uma proteção constitucional que é dada para o cidadão frente ao Estado, né? Me parece que todas as vezes que nós fazemos modulação ou que nós pensamos em proteção da confiança, mas tendo o viés de trazer isso para o Estado, o Estado não se programou, o Estado não sabia que isso poderia acontecer, me parece que não é adequado, porque a segurança jurídica ela não serve ao Estado, ela serve ao cidadão. Minha perspectiva. Então, nessas questões que o Ronaldo trouxe, me parece que é diferente o peso que tem que se dar para modular entre Estado e cidadão e cidadão e cidadão. Agora, Maria Angélica, eu estou recebendo aqui, agora fugindo um pouquinho do tema, o pessoal pedindo aqui, se falar um pouquinho das processualistas, a gente já está caminhando já para o nosso final da nossa live. Fala dos projetos novos das processualistas, como é que está a movimentação, os bastidores aí. Joia. A gente, dentro da processualista, a gente está cada vez mais preocupado em trazer, digamos assim, projetos em que a gente possa não só continuar dando visibilidade a outras mulheres dentro do processo civil, mas fomentar, digamos assim, que meninas mais jovens se sintam, digamos assim, encorajadas a estudar o processo civil, porque elas, se todas nós, temos condições, né, de desenvolver doutrinas qualificadas, de ser citadas por nossos colegas. Então, a gente tem hoje dentro da Processualistas, desde o ano passado, 2 projetos legais, um projeto que é um projeto mais acadêmico e o outro projeto que trouxe essas meninas mais jovens, que é o das jovens processualistas, né, e em que elas digamos assim, pensam em vários outros projetos hoje dentro da Processualistas. Então, a gente pensou, e hoje, principalmente nas redes sociais, em gerar mais conteúdo, por exemplo. Então, a gente tem agora um informativo, em que a gente comenta as decisões do STJ e do STF em matéria processual, a gente tem o Fora da Caixa, em que a gente traz livros interessantes que nós lemos para a gente pensar, digamos assim, um pouco fora do nosso quadradão. E tem vários outros projetos vindo, viu, Mazola? Então, quem não conhece ainda, quem não segue, @processualistas, é um projeto muito importante feito por mulheres processualistas de vários lugares do Brasil, que é justamente para dar visibilidade para nós mulheres dentro do processo, ao lado de vários outros projetos relevantes, importantíssimos também de mulheres no processo, que a gente acompanha e que a gente é parceira. Então vai ser mais um projeto para quem está assistindo a live curtir e seguir. Eu sou fã do projeto, eu acompanhei desde o início, e, enfim, sou amigo de muitas das processualistas e acho incrível a iniciativa de vocês e estou acompanhando vocês bem mais engajadas, bem mais ativas, né, em redes sociais, até fazendo manifestações de apoio, né, contra pessoas que eventualmente tiveram viveram alguma situação que a gente possa falar de violência ou alguma coisa do tipo. E eu até internamente lá no escritório, eu dou muito assim, valor a isso, falo, olha, procurem como vocês podem eventualmente participar de projetos processualistas, no futuro se filiar. Tem a Natália, que é até coordenadora adjunta da ESA, está aqui assistindo, ela é mestranda lá na UERJ, então também, de algum modo, em breve vai estar juntos aqui para a gente avançar nesses projetos. Eu queria, Maria Angélica, já te convidar para o segundo volume das quartas processuais do livro, das quartas processuais. O primeiro foi lançado agora, esse ano. O segundo vai ser no início do ano que vem. Então, depois eu vou te mandar um e-mail formalizando, mas se você puder contribuir com um artigo sobre esse tema da live, não precisa ser inédito, mas que tenha alguma correlação com o tema aqui que a gente falou, a gente vai ficar muito feliz. E aí eu vou te deixar agora 2 minutinhos para considerações finais, aí algumas dicas para advogado, o que você quiser falar. Claro, não, obrigada, pode contar comigo. Em relação a processualistas, eu acho que eu posso dizer pelo grupo que tu é, na verdade, um apoiador importantíssimo, né? Desde o início, a gente teve diversos apoiadores e apoiadoras, principalmente os apoiadores, que é muito legal, amigos e professores e colegas que estão perto. E para mim foi uma alegria aqui, Mazola, conversar contigo sobre esse tema. Eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver ainda sobre isso. Fica aqui minha gratidão, meu Insta, qualquer coisa para debater, fico à vontade.
Ah, disposição para conversar com o pessoal. e essa live, pessoal, vai ficar salva no IGTV da ESA. Então, quem perdeu acaba depois vendo lá e acessando. Eu vendo aqui várias pessoas. Mandar um abraço para o Ronaldo de novo, para a Camila, a rainha do saneamento, da decisão de Aham, aham. O livrar, Ravi. livraço. Teve aqui com a gente também. Então, Maria Angélica, vamos continuar a nossa resenha aí via mundo virtual. Foi um prazer ter você aqui. E talvez aí no segundo semestre a gente consiga fazer uma outra com algum tema atual também, comentando, tá? Muito obrigado, se cuida e um Eu bom que dia. agradeço. Tu Tchau, tchau. também. Tchau, tchau. Um abração.